Estrutura do balanço patrimonial, ativo circulante. Iremos estudar hoje a competência 3, que trata das estruturas das demonstrações contábeis. Ao estudar a estrutura das demonstrações, sempre iniciamos pelo balanço patrimonial. O balanço patrimonial é uma demonstração contábil obrigatória por lei, que evidencia resumidamente a situação patrimonial e financeira de uma entidade em um determinado período. O resumo. Então, o que é o balanço patrimonial? Qual que é o objetivo dele? Então, o objetivo é verificar a situação financeira da empresa e identificar qual a política que a empresa adota para obtenção e aplicação de recursos. Representação gráfica do balanço patrimonial. O balanço patrimonial, ele é sempre desta forma: do lado esquerdo, o lado do ativo, o lado direito, o lado do passivo. Ou nós temos agora, usando o sistema informatizado, em algumas impressoras e alguns programas de contabilidade, eles colocam o ativo em cima e o passivo embaixo. Então existem duas formas de você representar o balanço patrimonial. A primeira é o ativo do lado esquerdo, passivo do lado direito. E outra, o ativo em cima e o passivo embaixo. Então, e o agrupamento das contas? Como que funciona isso? No balanço patrimonial, as contas serão agrupadas e subtotalizadas de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação patrimonial e financeira da companhia, da seguinte forma, segundo o artigo 178 da Lei 11.638, de 28 de dezembro de 2007. Como que é feito? O ativo, ele é agrupado, né? Como que funciona o agrupamento do ativo? Então, no ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nele representados, dos seguintes grupos, né? Segundo o inciso 1º do artigo 178. Então, como que a gente classifica as contas no ativo? Primeiro, a gente coloca as contas que têm mais facilidade em ser convertida em dinheiro, que é a ordem de liquidez. Liquidez é a forma de transformar isso em dinheiro. Então, as contas com maior facilidade de ser convertida em dinheiro, elas ficam na parte de cima, e as que têm mais dificuldade em ser convertida em dinheiro, ou aquelas que nunca serão convertidas em dinheiro, fica na parte de baixo. Então, segundo essa lei, o ativo ele tem duas divisões, tá? Duas. A primeira é ativo circulante e a segunda é ativo não circulante. Então, se perguntar para vocês, de que forma, em quantas partes se divide o ativo? O ativo se divide em duas partes, o ativo circulante e o ativo não circulante. Só que, para facilitar o entendimento e o estudo, dentro do ativo circulante, ele é subdividido em 4 grupos. Então, o ativo circulante possui 4 grupos. E quais são eles? Disponibilidade, direitos, né, que são valores a realizar, ou créditos. Também a gente acha esse grupo de conta chamado crédito, ou valores a realizar. Estoques e despesas pagas antecipadamente, com prazo a realizar até 12 meses, até o final do exercício seguinte. Então, todas aquelas despesas que vocês pagarem antecipadamente e que vençam até o final do exercício seguinte, ela entra aqui nas despesas pagas antecipadamente, um subgrupo do ativo circulante. E o ativo não circulante? Ele subdivide em 5 grupos, que é o realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado, intangível e diferido. Antes tinha outras divisões, outras formas, mas no momento nós temos essa sim.
Observação: liquidez é a capacidade dos bens ou direitos serem convertidos em dinheiro. Assim serão dispostas em primeiro lugar as contas de maior facilidade em converter em dinheiro. Então, as contas de mais fácil convertibilidade, maior liquidez. Por isso que a gente tem as disponibilidades, que é caixa, banco. Aí alguém sempre pergunta: ué, mas por que o estoque vem depois dos direitos? Você imagina que você tem uma duplicata a receber para 30 dias. Por que ela entra nesse grupo como um grupo anterior ao estoque? O estoque eu posso vender ele amanhã à vista e ele se transforma em dinheiro. Mas os direitos, ele tem um prazo determinado. Se você tem uma duplicata para receber daqui a 60 dias, teoricamente você sabe que você vai receber daqui a 60 dias. E o estoque? O estoque você não sabe quando vai ser vendido. Pode ser que você demore 90 dias para vender e depois você tem que dar 60 dias para as pessoas pagarem. Então, por isso que os direitos vêm sempre antes dos estoques. Então, essas são as facilidades, né, da gente entender, estudar essa demonstração. Porque nós vamos entender por quê, né? Onde que entra cada conta. Aí a gente vai ver que dentro do balanço patrimonial, cada conta ela tem um endereço pré-determinado. É como se vocês pegassem o endereço da sua casa, né? Onde que você mora? Eu moro na rua, que nem no meu caso, Otávio Pontelli. Tá, Otávio Pontelli. Onde fica isso? Fica na Vila Ana. E onde que fica a Vila Ana? Fica na cidade de Oswaldo Cruz. Onde que fica a cidade de Oswaldo Cruz? No estado de São Paulo. E onde fica o estado de São Paulo? No Brasil. E onde fica o Brasil? Na América do Sul. E onde que fica a América do Sul? No planeta Terra. E assim sucessivamente. Então nós temos um endereço para cada conta, tá? É o que nós vamos estudar posteriormente. Então, o ativo circulante divide-se em disponibilidades, direitos, né, valores a realizar ou créditos, estoques e as despesas pagas antecipadas, com prazo de realização até 12 meses. Se for depois, ele entra no outro grupo. O que são as contas de disponível? O que é disponível? Disponível, por disponível, disponibilidade, como subgrupo do ativo circulante, compreende o dinheiro em caixa depositado em banco para livre movimentação, as aplicações financeiras no mercado aberto, de certo modo, numerários em trânsito, né, que é aquele dinheiro que está sendo transferido da matriz para a filial, e pode ser registrado também o seguinte grupo disponível. Então, no grupo disponível, nós temos caixa, banco conta movimento, aplicações financeiras e numerários em trânsito. Tá? Essas são as principais. Os créditos, né, ou direitos realizar a curto prazo. É aquele direito que nós vimos ali anteriormente. Os direitos realizáveis a curto prazo correspondem em primeiro plano às contas a receber de clientes decorrente de vendas realizadas a prazo, com vencimento no exercício seguinte. São demonstrados no ativo circulante logo abaixo das contas de clientes, duplicados a receber, contas a receber, como elementos retificativos, as contas de duplicatas descontadas e provisões para devedores duvidosos. Os adiantamentos efetuados a fornecedores por aquisição de matéria-prima ou mercadorias destinadas à revenda, com recebimento previsto para até 12 meses, classificam-se nesse subgrupo de contas. Que ainda temos as contas dos impostos recuperáveis. Então, quais as contas que entram nesse grupo? Clientes duplicatas a receber, outras contas a receber, duplicatas descontadas, retificando, provisão, né, para devedores duvidosos, como conta retificadora, adiantamento a fornecedores, adiantamento a empregados, ICMS a recuperar e IPI a recuperar. Tá? Então, essas são as contas, as principais contas que entram no grupo de contas, créditos ou direitos a realizável a curto prazo. Aí, outro grupo que nós temos são os estoques.
O que são estoque, né? Em análise, é reconhecido para o estoque menor grau de conversão dos valores realizáveis a curto prazo. Por outro lado, os estoques possuem maior facilidade de conversão em numerários do que os valores pertencentes ao ativo realizável a longo prazo e ativo permanente. Os estoques podem ser classificados em mercadorias para revenda, produtos elaborados ou acabados, produto em fabricação e elaboração, matéria-prima, materiais de consumo, conservação, limpeza e expediente. E como elemento retificativo das contas que expressam os bens de estoque, sejam matérias-primas, produtos em elaboração ou elaborados, prontos para venda no mercado consumidor, mercadorias destinadas à revenda, logo abaixo delas podem ser demonstrada a conta de provisão para ajuste de estoque, no caso de preços de mercado serem inferior ao custo de aquisição ou fabricação. Vocês viram anteriormente nos princípios contábeis que pelo princípio do registro pelo valor original, você tem que registrar o valor, mesmo que tenha alteração, você não pode fazer. Então essas provisões aqui servem para adequar o preço quando ele está abaixo, né, do preço que você pagou. O preço de custo atual está bem mais baixo, para você não ter perdas, né? Ou melhor, para registrar essas perdas, você lança aqui. De acordo com a natureza da atividade das empresas, outras contas poderão expressar bens em estoque, tais como sementes, mudas, fertilizantes, produtos agrícolas, combustíveis e lubrificantes, gêneros alimentícios e utilidades domésticas, rebanho e imóveis para venda. Também fazem parte desse grupo de conta, tá? Então nós temos que ficar muito esperto com isso, porque senão a gente mistura as coisas. Então memorizem bem essas contas. Despesas pagas antecipadamente. As despesas do exercício seguinte, desde que apropriáveis a custos do exercício seguinte, tendo por base o balanço patrimonial, classificam-se do grupo do ativo circulante. Em termos de balancete mensal, classificadas as despesas antecipadas, que serão custos ou despesas operacionais no curso dos 12 meses seguintes. Podemos citar como exemplo os prêmios de seguros antecipados, o pagamento antecipado de aluguel e as despesas financeiras. Tudo que você pagar antecipadamente entra nesse grupo. Tudo bem até aqui? Certo? Então agora nós vamos para os exercícios. Sigam as instruções, né, que eu for passando para ver onde vocês irão fazer os exercícios.